Olá pessoal, como vocês podem ver, eu e a Lili hoje estamos aqui gravando vídeos para o nosso Instagram. É muito comum hoje nós gravarmos vídeo para colocar nas redes sociais. Tanto é que a Lili ficou muito famosa, você sabia? A Lili ficou tão famosa que gravou um comercial de petiscos, olha só. Vamos assistir ao comercial e utilizar esse material para discutir o texto argumentativo. Fala galerinha, tudo belezinha nessa quarentena? A Lili veio dar uma dica especial hoje. Sabe o que todos os cachorros amam? O petisco da Lili. Somente o petisco da Lili é feito com carne e legumes frescos da melhor qualidade, para o seu cãozinho ficar saudável. O petisco da Lili é o mais saboroso, saudável e com um ótimo custo-benefício. Veja como a Lili ama o petisco da Lili. Petisco da Lili. Saudável, nutritivo, econômico e delicioso. A Lili recomenda. Compre já o seu petisco da Lili em nosso site e fique em casa. Bem, como vocês puderam ver, o vídeo da Lili é um comercial. Esse tipo de texto tem o objetivo de nos fazer comprar algum produto. No caso, o petisco da Lili. Para nos convencer a comprar esse produto, ele tem algumas estratégias e argumentos. Esse tipo de texto que tem estratégias e argumentos e que pretende nos convencer a fazer alguma coisa, no caso comprar, é o que nós chamamos de texto argumentativo. Mas afinal, o que é uma argumentação? Para que possamos entender melhor o que é um texto argumentativo, vamos prestar atenção em algumas características do comercial da Lili. Número 1. Tema. Observem que o texto possui um assunto, um tema. Nesse caso, o tema é a venda dos petiscos. Número 2. Tese. Observem que o texto em análise possui uma tese, ou seja, um ponto de vista defendido pela pessoa que está produzindo o material textual. Nesse caso, a tese é de que você precisa comprar o petisco, porque ele é o melhor que existe no mercado. Número 3. Argumentos. São linhas de raciocínio que o produtor do texto utiliza para nos convencer sobre sua tese. Número 4. Estratégias argumentativas. São estratégias que o produtor do texto utiliza para enriquecer os argumentos e nos ajudar a comprar uma ideia. Nesse caso, Lili utiliza imagens de alimentos frescos, um cãozinho feliz com o petisco e o selo Lili de qualidade, ou seja, a sua própria aprovação enquanto figura pública. Essa última estratégia é chamada de argumento de autoridade e será discutida em breve. Todas essas características fazem com que o comercial da Lili seja um texto argumentativo. A partir dessas características, chegamos à seguinte definição, conforme nos apresenta Platão e Fiorin em obra de 2007. Por argumentação, deve-se entender qualquer tipo de procedimento usado pelo produtor do texto, com vistas a levar o leitor a dar sua adesão às teses defendidas pelo texto. Para continuarmos o nosso debate e entendermos melhor o que é argumentação, vamos ouvir agora o segundo episódio do podcast da Lili com as notícias dessa semana. Olá pessoal! No podcast da Lili de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, a pandemia de Covid-19 e as principais notícias e cuidados que você precisa tomar. O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira, dia 17 de abril, algumas informações atualizadas sobre os casos de coronavírus no Brasil. Os principais dados são o aumento de 11,2% nas mortes, que chegam a 2.141, e a existência de 33.682 casos confirmados, o que representa um aumento de 10,7%.
Além disso, o Ministério divulgou que em 7 dias foram mais de 1.024 mortes confirmadas, um aumento de mais de 90%. Só o estado de São Paulo tem 928 mortes e mais de 12 mil casos confirmados. Diante disso, o isolamento social se torna cada vez mais importante. Quanto menos pessoas circularem nas ruas ou nos transportes, nos espaços públicos, menor será a chance de contato com o coronavírus e, consequentemente, de nós pegarmos a doença. Além disso, alguns estudos têm mostrado que o isolamento social está desacelerando o aumento do coronavírus, a chamada redução da curva. Os estados estão mantendo uma taxa de isolamento social, que está aí na média de 50%. Esse isolamento social promove uma diluição nos casos da doença. Por isso, gente, é fundamental que o isolamento social seja mantido. Sobre o assunto, nós vamos ouvir agora o Dr. Drauzio Varella. Por que é importante, neste momento, que as pessoas fiquem isoladas em casa? Porque esta é uma fase em que o vírus se dissemina com muita rapidez. Foi assim que aconteceu nos outros países. A disseminação é rápida e nós temos que evitá-la. Por quê? Porque se imagina se muita gente pegar o vírus de um momento para o outro, nós vamos ter necessidade de internações hospitalares. E nós não vamos dar conta, porque nenhum país até hoje conseguiu atender todos quando eles chegam de uma vez só. Então, isso é feito para quê? Para dar um pouco de trégua para o sistema de saúde pública poder se organizar. Porque se a gente deixa todo mundo se infectar de uma vez, vai morrer muita gente. E nós temos que evitar isso de qualquer maneira, né? Agora, nós vamos ouvir um importante comunicado do Ministério da Saúde sobre a importância do isolamento social. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pessoal, vocês viram como que é importante se prevenir do coronavírus? Então façam as indicações médicas, fiquem em casa sempre que vocês puderem. Existem vários sites na internet com conteúdo muito interessante para você que está sem aula presencial e está em casa estudando. Inclusive o nosso canal, você já conhece? Acesse o nosso podcast completo, nosso canal no YouTube, Instagram. Lá tem um monte de vídeo legal que eu e a Lili estamos fazendo para você ficar em casa de boa nessa quarentena. Um abraço e até mais! No podcast que você acabou de ouvir, foram trazidas as principais notícias da semana sobre um tema de grande relevância na atualidade: o avanço da Covid-19. Observem que, apesar de esse ser um texto jornalístico, pretensamente neutro, nele existe aquilo que chamamos de teor argumentativo, ou seja, mesmo que o texto não seja oficialmente uma argumentação, ele possui elementos argumentativos que tentam nos convencer de algo. Observem que o podcast possui uma tese, a de que o isolamento social é importante no combate à propagação do vírus. Essa tese é defendida pelo enunciador a partir de argumentos, como a necessidade de diminuição da curva do coronavírus, os problemas encontrados pelo sistema de saúde e a necessidade de proteção das pessoas que nós amamos. Por fim, o enunciador apresenta 3 estratégias argumentativas para defender o isolamento social: dados estatísticos de fontes confiáveis, argumentos de autoridade de um grande profissional da área da saúde, o Dr. Drauzio Varella, e, por fim, o texto do Ministério da Saúde. Um elemento importante dos 2 textos que nós estudamos foi o argumento de autoridade. O argumento de autoridade é aquele no qual citamos um especialista ou autoridade em determinado assunto para reforçar nossos argumentos. No primeiro texto, foi o argumento da Lili, e no segundo, o do Dr. Drauzio Varella.
A presença dessas figuras públicas reforçava os argumentos e dava mais força ao teor argumentativo do texto. A partir de tais características, fica claro para nós que o texto em debate se trata de uma argumentação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenham aprendido o que é um texto argumentativo. Agora não se esqueçam de acessar a plataforma Moodle, fazer os exercícios e a proposta de redação. Um grande abraço e até mais!